Apesar de nem sempre ter sido assim, o Backlash costuma acontecer logo após a WrestleMania, servindo como uma oportunidade para os lutadores iniciarem novas rivalidades ou buscarem vingança pelos acontecimentos do maior show do ano. E ao longo dos anos, o Backlash foi palco de combates clássicos, mas também de verdadeiros desastres. Então nesse vídeo a gente vai analisar toda a história do evento e descobrir quais foram as piores lutas já apresentadas no Backlash. Então antes da gente prosseguir pro nosso vídeo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu vou passar pra vocês, beleza? Então sem mais delongas e sem mais papo furado, partiu pro vídeo. Nia Jax contra Alexa Bliss. Backlash de 2018. Depois de uma apresentação razoável na WrestleMania, Alexa Bliss e Nia Jax voltaram ao ringue no Backlash, mas dessa vez entregaram uma luta muito fraca. Apesar da diferença de tamanho entre as duas, Alexa Bliss dominou boa parte do combate como vilã, enquanto Nia Jax fez o clássico retorno de babyface no final para poder vencer. Mas então, Gui, qual foi o problema? Essa foi a estrutura completamente errada para esse tipo de confronto. A luta teve uma psicologia estranha, o público parecia desinteressado e a ação foi bem arrastada. E quando a plateia resolveu reagir, foi para vaiar a mocinha, deixando o clima ainda mais esquisito. Scott Hall contra Bradshaw. Backlash de 2002. Scott Hall estava prestes a ser demitido da WWE nessa época e já mostrava estar bem longe de ser o lutador que já foi um dia. E esse estilo lento e apático ficou evidente no combate contra Bradshaw no Backlash de 2002, mesmo Scott Hall saindo como vencedor. E apesar da sua habilidade claramente em declínio, Scott Hall ainda sabia aplicar um soco como poucos, e a luta até conseguiu prender a atenção do público em alguns momentos, mas no geral, o combate foi bem simples e tecnicamente sem graça. Mesmo sendo uma luta curta, teve muita interferência, trapaça e enrolação, o famoso overbooking da luta livre, que deixou tudo mais confuso do que precisava ser. Braun Strowman contra The Miz e John Morrison. Backlash de 2020. Por algum motivo estranho, a WWE achou que seria uma boa ideia colocar Braun Strowman em sua primeira rivalidade como campeão universal, enfrentando The Miz e John Morrison em uma handicap match. A construção da história até o combate, assim como o próprio desenrolar da luta, simplesmente não empolgou, com foco exagerado em uma comédia fraca e sem graça. Apesar de alguns momentos de domínio da dupla, Braun Strowman basicamente atropelou os dois adversários de forma nada inspirada, e para piorar a situação, a ausência de público naquele período da pandemia só fez com que a luta parecesse ainda mais sem energia e sem propósito. Jonathan Coachman contra Tajiri. Backlash de 2004. Jonathan Coachman nunca foi conhecido por ter boas lutas, afinal, ele nem era um lutador de verdade. Isso ficou claro mais uma vez nesse confronto contra Tajiri. Para ser justo, essa nem foi a pior performance de Coachman. Ele até conseguiu não parecer tão desastroso no ringue e fez um trabalho até decente com o seu personagem. Mas meus amigos, no final das contas, a luta foi muito fraca e nunca deveria ter acontecido em um pay-per-view da WWE. Mesmo com o Jonathan Coachman demonstrando um pouco de lógica ao atacar a perna de Tajiri, do ponto de vista da narrativa, ver um lutador talentoso sendo dominado por alguém que nem é um lutador foi praticamente um insulto ao público. O final ainda teve interferência e trapaça, com Jonathan Coachman saindo vitorioso em uma luta que resumiu bem o nível fraco do combate. Triple H contra Hulk Hogan. Backlash de 2002. Em 2002, a WWE decidiu colocar um envelhecido Hulk Hogan de volta ao topo, fazendo com que ele derrotasse Triple H para se tornar campeão da WWE, uma das decisões de booking mais questionáveis da época. A luta durou cerca de 20 minutos e foi extremamente lenta, com Triple H trabalhando a perna de Hulk Hogan por um bom tempo, até que do nada, Hulk Hogan começou a dar aquele hook up e virou o combate do jeito clássico. As interferências de nomes como Undertaker e Chris Jericho pareciam forçadas e meio sem propósito, embora também tenha servido para acordar o público que já estava totalmente desligado depois de um combate até empolgante, mas um meio de luta arrastado e chato. Um main event que definitivamente não entregou o que prometia. Asuka contra Nia Jax. Backlash de 2020. A ausência do público real no Backlash de 2020 certamente impactou o combate, mas o problema maior foi a química entre Asuka e Nia Jax
simplesmente não funcionou na disputa pelo título feminino do Raw. E a luta teve momentos bem desajeitados, com alguns bots visíveis e sem reação da plateia para mascarar esses erros. Tudo ficou ainda mais evidente, e para piorar, o combate terminou com uma preguiçosa dupla desqualificação, o que fez as duas parecessem fracas e tirou qualquer peso da história que estavam tentando contar ali. Foi uma luta que falhou tanto tecnicamente quanto narrativamente. Kane contra Big Show. Backlash de 2006. Kane e Big Show terminaram um no contest no Backlash de 2006, em uma luta arrastada entre dois gigantes que simplesmente não tinham química nenhuma. Mesmo começando com certa intensidade, a luta logo desacelerou e virou um festival de rest holds, submissões fracas e grappling desajeitado. Tudo bem abaixo da intensidade que a rivalidade pedia. Mas meus amigos, o pior mesmo foi o final. Um dos non-finishers mais bizarros da história da WWE. Do nada, Kane começa a se incomodar com a estreia do seu filme See No Evil. Fica perturbado com umas vozes estranhas e aí Big Show pega uma cadeira e acerta o parceiro, meio que sem nenhum motivo. E sério, eu não tô brincando, nem os fãs entenderam o que estava acontecendo. Foi um final confuso, mal feito e totalmente esquecível. Damian Priest contra The Miz. Backlash de 2021. E para poder promover um filme, a WWE cercou o ringue com Lumberjacks zumbis, em uma luta absurdamente ruim no Backlash de 2021. A ausência de uma plateia real, substituída pelo Thunderdome, só fez tudo parecer ainda mais ridículo e constrangedor. Damian Priest e The Miz até tentaram montar algo decente do ponto de vista técnico, mas a luta foi totalmente dominada pelos zumbis que tentavam meio que devorar os lutadores, ao ponto de Damian Priest e The Miz se unirem por algum momento para poder enfrentá-los. E no fim, tanto The Miz quanto seu parceiro de dupla, John Morrison, foram devorados, entre aspas, depois que Damian Priest saiu como vencedor. O Backlash nunca teve uma luta tão ruim quanto essa. Então é isso, galera, chegamos no final do nosso vídeo, então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!